Tem que respeitar a Cruz de Malta. Aprenda a respeitar a Cruz de Malta antes. Aprenda seus antes. Aprenda seus soberbos. Esse recado que eu vou mandar para o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que naquele primeiro turno, quando o Santos veio jogar aqui em São Januário, perdeu de virada. O presidente soberbo do Santos, Marcelo Teixeira, que por incrível que pareça, a torcida do Santos ama ele, falou que era obrigação de ganhar do Vasco, que era lamentável perder pro Vasco, que era obrigação ganhar do Vasco, jogando em São Januário, isso, aquilo, outro. Um cara soberbo, né, que fala um monte de baboseira, um péssimo presidente. E, cara, sem brincadeira nenhuma, a torcida do Santos aí tem totais razões aí de criticar esse merda desse Marcelo Teixeira, cara. E seu Sormani também, seu Sormani. Toma aí, ó, 6-0 do Vascão, em pleno Morumbis. O Morumbis virou São Januário, tricolor e Santos, otário, Morumbi, virou São Januário. Essa música a torcida do Vasco cantou, né, naquela vitória contra o São Paulo, jogando no Morumbi, agora contra o Santos. O refrão foi outro, né? A torcida do Vasco já fez outra música, né? Uma torcida que sempre está inovando, e a torcida não deixou passar batido. E a música do momento, se eu não me engano, foi aquela: o Santos é o time da piada, o Santos é o time do meu avô. Essa foi a música cantada pela torcida do Vasco nas arquibancadas aí do Morumbi, no nosso salão de festa, né? Tem que respeitar a Cruz de Malta. A gente tá fazendo aqui um vídeo mais na zoeira, né? Na base da zoeira aí, mandei também um recado aí pro presidente do Santos, que é soberbo, e também pra Sormani, né? Mas Sormani, brincadeiras à parte, é um cara que quer o bem do clube, né? Apenas um torcedor que vive cobrando aí essa diretoria incompetente do Santos, né? Assim como a nossa também, né? A gente não vai ficar passando pano aqui pra Pedrinho, pra Pedro Paulo, pra ninguém. Hoje é dia de comemorar. Vascão 6-0 jogando no Morumbi, jogou muita bola. Gols aí do Piton, do David, teve dois gols do Coutinho, teve gol também do Tietê, do Ryan de pênalti. Cara, até quase me perdi aqui, né? Nessa contagem aí, né? Muitos gols aí, graças a Deus aí. A bola entrou, né? A gente vinha reclamando muito que o time do Fernando Diniz conseguia criar. Era um time aí que sempre vem tendo, né, mais posse com o adversário, sempre vem criando mais com o adversário, né? Finaliza muito. E a bola não entra, cara. Espero que agora o time possa deslanchar, né? Mas vamos também manter aqui o pezinho no chão. E hoje é dia de comemorar, sim, e a gente vai fazer um resumo aqui do que foi o jogo, né? Fazer aqui um pós-jogo rapidamente. O Vasco foi escalado, né, com Léo Jardim no gol. Como eu tinha falado, né, no vídeo do pré-jogo, né, o vídeo que eu fiz ontem. Ontem não, no caso hoje de manhã, né? Já tem tanto tempo que eu até me confundi. Como eu tinha falado no vídeo que eu fiz do pré-jogo, né, hoje de manhã, o Vasco iria a campo com o Hugo Moura improvisado e Lucas Freitas. Já fiquei até um pouco com receio, né, de novamente o Hugo Moura ter sido improvisado. Lucas Piton e PH na frente, Jair, Tietê, Coutinho. Lá na frente o Nuno Moreira, junto com o DVD. O DVD foi o falso 9, e o Ryan na ponta direita, né? Alguns momentos ali do jogo o Ryan alternava com o David. O time, a frente ali do ataque do Vasco ali, um ataque muito móvel, né? Sem Verratti. Todo respeito ao Pirata, né? O cara aí, goleador, né? Já fez muito pelo Vasco de 2023 pra cá, né? Desde quando ele chegou até esse exato momento. Mas o time do Vasco é esse, cara. É esse. O Verratti tem que entrar só em alguns momentos específicos do jogo, quando a gente estiver precisando aí de uma bola aérea, algo do tipo, né? Tiver faltando ali meia hora para acabar o jogo.
E caso o resultado não estiver vindo, né, estiver empatando ou até mesmo estiver perdendo, bota o Verratti, começa a lançar a bola na área, faltando aí 20 minutinhos para acabar, 25 minutos, no máximo 30. Já pode botar o Pirata aí no jogo, porque o time do Vasco é esse, com todo respeito. Gostei muito. Falta vir aí um zagueiro, né? Se Deus quiser, o Carlos Cuesta vai fechar. E a gente vai ter aí um zagueiro de seleção colombiana, né? Ao lado aí do Lucas Freitas. Não acredito que venha mais do que um zagueiro, mas se vier 2 aí vai ser maravilhoso. E o Hugo Moura ali com o Lucas Freitas, cara, eu tive um certo receio, mas graças a Deus ele deu tudo certo. No começo do jogo, né? Vamos pro jogo, pra gente não ficar enrolando muito. No começo do jogo aí, logo no apito inicial, né? O Hugo Moura teve um lance perigosíssimo, né? Tomou cartão amarelo. Muitos torcedores do Vasco acham aí que é um lance até mesmo para expulsão direta. Mas tudo bem, na minha opinião. Acredito que o juiz ali também deu uma segurada, né? O juiz não quis já começar o jogo expulsando. E isso foi muito bom, né, pro nosso time. O Santos já veio para cima logo ali no comecinho do primeiro tempo. Teve um chute, se eu não me engano foi do Guilherme. O Jardim só encaixou, né? O Neymar tocou, o Guilherme finalizou. Fraquinho, o Léo Jardim encaixou. Depois, o Vasco conseguiu, né, sair pro jogo. E logo na primeira jogada trabalhada, com o David Nuno Moreira, essa bola foi cruzada pelo Nuno, né? O Nuno conseguiu fazer um belo cruzamento e recebeu a bola, se eu não me engano, do Jair. O Jair tinha recebido do David, né? E trocou pro Nuno Moreira, que cruzou na medida pro Piton fazer 1-0 pro Vasco. Ali mais ou menos aos 6, 7 minutos do primeiro tempo. A primeira jogada trabalhada que o Vasco teve. O Vasco conseguiu ali fazer o gol. E depois o Vasco continuou, né? Jogando tranquilo. O Vasco conseguia ter muita posse de bola, tocar a bola com muita qualidade, né? Muita movimentação no ataque do Vasco, né? Com o David, Ryan, também Nuno Moreira, Coutinho, Tietê, todo mundo jogou muita bola. E, cara, primeiro tempo ali o Vasco teve outra chance, numa bola ali, logo no final do jogo ali, né? 40 minutos mais ou menos, 30 e pouco minutos, 40 minutos. Coutinho dá um lançamento de qualidade pro Ryan. O Ryan foi finalizar, foi travado pelo zagueiro Luan Pérez. E fim do primeiro tempo, né? Vasco 1-0. O Santos não conseguiu ter mais posse de bola no meio de campo do Vasco, né? Os próprios comentaristas da Rede Globo, da Premier, né? Eu vi o jogo pela Premier, que eu não suporto a Globo. Os próprios comentaristas aí, né, estavam falando que o Vasco conseguia mandar no meio de campo. E foi realmente isso que aconteceu, cara. A bola só ficava ali com o meio de campo do Vasco, né? Com os jogadores de meio de campo, Tietê, com Tietê, com Felipe Coutinho e também com o Jair. A bola girava muito ali nos três, quando chegava no Nuno também, que é um cara que é ponta, mas também tem qualidade de reter a bola, né? Que também joga como meio campo. Essa bola ficava ali, né, na posse do Vasco, e isso facilitou muito o jogo para os atacantes do Vasco, né? No segundo tempo foi ali um pouco, o começo ali foi até assustador, né? O Santos teve 2 chances de fazer ali o do empate, né? Teve uma chance ali com o Guilherme, que a bola praticamente ali pinicou para ele sozinho ali na pequena área, só que ele estava ali no lado direito do Léo Jardim, né? No lado direito do campo, e os 3 zagueiros do Vasco se enrolou, a bola conseguiu chegar ali num passe que acho que desviou na zaga do Vasco, não conseguiram cortar, e o Guilherme dominou, né? Foi bater, acabou tirando muito, perdeu a oportunidade aí de empatar o jogo. Depois o Santos ainda teve uma bola na trave
de fora da área, um chute do Barreal, mas não conseguiu fazer o gol, né? Bateu na trave. E depois disso o Vasco acordou, né? Teve um lançamento com o Piton no seu canto ali, né? no canto esquerdo, na linha de fundo, recebeu uma bola ali na linha de fundo, cruzou com muita qualidade pro David. O David pegou de primeira, deu-lhe uma sapatada, fez 2-0 pro Vasco. E depois dos 2-0 aí, o Santos simplesmente se jogou, se desmontou, né? O Santos que já vinha com uma formação muito ofensiva. E aí o Vasco ficou só administrando o jogo nos contra-ataques, né? Aí teve o lance do Felipe Coutinho, né? Que foi aí um contra-ataque puxado pelo Ryan. Tocou pro David. E no caso aí o goleiro do Santos, o Brazão, acabou espalmando, né? E essa bola sobrou pro Nuno, que tocou pro Felipe Coutinho, que deu uma paulada para dentro do gol, fez 3-0 pro Vasco. E depois teve o lance, né? Que o Ryan chutou o zagueiro do Santos, né? Um zagueiro moreno do Santos. Inclusive esse cara é uma peneira ruim pra caramba, cara. Ele foi um dos responsáveis ali pro Santos ter tomado essa sacolada, né? O melhor zagueirinho ali do Santos ali, na minha opinião, foi o Luan Pérez, né? Aí no caso o VAR, né, chamou, né, nesse chute do Ryan, esse zagueiro aí botou a mão, abriu mesmo a mão, cara, parecendo até o goleiro. O VAR chamou, né? O árbitro Ramon, né? Ramon Abate Abel, que arbitrou esse jogo entre Santos e Vasco, foi no VAR e deu o pênalti, né, pro Vasco. O Ryan cobrou com muita qualidade no canto esquerdo ali, deu-lhe uma porrada, sem chances pro Brazão, 4-0 Vasco. E depois, cara, começou o chocolate, né? A bola sobrou ali novamente pro Vasco. Felipe Coutinho recebeu a bola ali, né? Fora da área. Aí chamou chamou o Tietê ou o David, cara. Acho que foi o David que deu aquela bola redondinha pro Coutinho finalizar, né? O Coutinho conseguiu arrumar uma tabela ali, se eu não me engano, acho que foi com o DVD mesmo. Tocou pro DVD e infiltrou pra dentro da área, recebeu e deu só de cavadinha ali na saída do Brazão. Ali naquele exato momento ali, né, dos 4-0 para cá, o Santos já tinha perdido a cabeça. O time do Santos, principalmente a zaga, começou a bater muita cabeça, se perderam psicologicamente, e o Vasco começou a andar em campo, né? Gol de cavadinha no Coutinho. Depois teve outra, que acho que já foi o David tocando na linha de fundo, tocou. Cara, acho que foi isso mesmo. Na linha de fundo, o David tocou pra dentro da área ali, né? Querendo achar, se eu não me engano, o Tietê ou o Jair, né? Aí o Jair fez o porta-luz. Se eu não me engano, foi o Jair que fez o porta-luz. E no caso, o Tietê recebeu a bola redondinha, entrou dentro da área e também deu de cavadinha em cima do goleiro Brazão. 6-0 Vasco. Fora os ameaços, né? Teve bola na trave com o Puma. Teve aí muitos ameaços, né? O Diniz botou a garotada pra jogar. GB entrou, Léo Jacó entrou, o Puma entrou. Aí o Diniz, dos 30 minutos em diante ali do segundo tempo, rodou o elenco, né? E o Vasco já tava com a vitória sacramentada, né? O Santos não conseguia nem sequer chutar uma bola no gol, né? O time ali muito abatido, destruído psicologicamente, e a vitória foi nossa, né, cara? 6-0 Vascão, lá no Morumbi. O Vascão igualou a quantidade de pontos do Vitória. Só que o Vasco já tinha aí, no caso, uma quantidade de vitória a mais que o Vitória da Bahia. O Vitória tem 3 vitórias, né? O Vasco já tinha 4 vitórias. Com essa vitória em cima do Santos foi para 5, com 19 pontos. E no caso aí o Vasco tinha um saldo de menos 5, fez 6 no Santos. Agora o Vasco tem um saldo de mais 1.
Então, essa vitória aí muito boa, foi uma vitória emblemática, né? Serviu aí para tirar a gente do Z4, para a gente fazer com que, né, diminuísse também o saldo de gols que o Vasco tinha, um saldo -5, né, um saldo negativo. Agora a gente tem um saldo positivo, a gente tem 2 jogos a menos em relação a Corinthians, 1 jogo a menos em relação ao Santos e 2 jogos a menos em relação ao Vitória, que é o primeiro do Z4. E o Vasco tem um jogo contra o Juventude, marcado para quarta-feira, às 7 horas da noite. O jogo que o Vasco estava devendo, né? Que vai ser lá em Caxias do Sul. E o Vasco tem a possibilidade aí de ganhar, né, esse jogo e continuar subindo na tabela, né? Se ganhar, ultrapassa o Santos e também a equipe do Corinthians. E é isso, torcedor. Uma vitória emblemática aí do nosso gigante da colina. Agora vamos focar, né? Pensar no Juventude, vamos comemorar sim, porque foi uma goleada histórica, a maior goleada desse campeonato brasileiro, né? E também aí a maior goleada do clássico, né? Do confronto entre Santos e Vasco, Vasco e Santos. É a maior goleada aí, 6-0, é do Vascão. E o dinizismo funcionou novamente. Dessa vez a bola entrou, né? Uma sacolada de gol aí. E parabenizar aqui o nosso técnico, né? Parabenizar aqui todos os jogadores que jogaram muita bola, né? Paulo Henrique botou o Neymar no bolso, não poderia ter esquecido disso. O Coutinho jogou muita bola, né? E já provou que é melhor que o Neymar, né? Pelo amor de Deus, que comparação tão tosca. Apesar que antes de começar o confronto, né? Às vésperas, né? Ontem mesmo, muitos torcedores aí falando que a gente iria ser goleado, próprios torcedores do Vasco falando que essa comparação aí de Coutinho com o Neymar, estavam querendo forçar a rivalidade, né? Pro Neymar, querendo botar o Coutinho como um merda, né? Tá provado aí, cara. O Coutinho é melhor que o Neymar, o Vasco é melhor que o Santos, essa é a verdade, cara. Entendeu? Uma instituição muito maior, Vasco da Gama. O Pelé, né, cara? No caso aí, que foi um dos caras aí que praticamente aí fez o Santos ser grande, né? Tirando o Pelé aí, o Santos é pequenininho, né? Mas também não quero ficar aqui diminuindo a instituição, até porque eu acho uma instituição que tem aí, né, um carinho, né, de todos os torcedores, né, brasileiros. Ninguém nunca teve raiva do Santos, né? Até mesmo porque era o time que o Pelé jogou. Mas abaixa um pouquinho a bola, que vocês não estão, né, com essa bola toda para querer diminuir a história do Vasco, para querer falar que tem um time melhor do que o Vasco, né? Principalmente na atualidade, né? Esse timezinho do Santos é muito ruim. A gente tem um elenco melhor, sim. E se chegar essas contratações aí que estão para chegar, a gente vai ter aí um elenco com uma qualidade mais qualificada, né? E só quem tem a ganhar é o torcedor do Vasco, que merece. Então, comemora, torcedor, e vamos pra cima. Fiquem com Deus aí, saudação vascaína. Não esquece de deixar aquele likezão.